Agora gostaríamos de convidar Bruno Langiani para realizar sua apresentação sobre como as armas vão para o crime. Bruno Langiani é advogado pela Universidade Mackenzie e bacharel em Relações Internacionais pela PUC-SP. Em 2021, concluiu o mestrado em Administração Pública e Políticas Públicas na Universidade de York, no Reino Unido. Possui experiência como consultor no Programa Global do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime e no Departamento de Segurança Pública da OEA. Atualmente, atua como pesquisador na organização britânica Conflict Armament Research e como consultor sênior no Instituto Sou da Paz, onde coordenou diversas pesquisas sobre segurança pública, homicídios e mercados ilícitos de armas, munições e drogas. Bruno é autor do livro Arma de Fogo no Brasil, Gatilho da Violência, pela editora T. Com a palavra... Maravilha. Bom, acho que começar só com uma breve autodescrição. Eu sou um homem branco de 43 anos, cabelos castanhos escuros, barba da mesma cor e olhos castanhos. Bom, primeiro agradecer o convite de vocês. Acho que essa colaboração essa troca é sempre muito, muito interessante. Eu preparei uma apresentação para vocês, mais ou menos uns 20 slides, para tratar desse tema, né, de como as armas chegam nas mãos do crime, e a gente deixa aí um espacinho de perguntas ao final. Se puder passar para o próximo slide. Então, acho que o primeiro ponto para discutir é o que as armas de fogo permitem, né, para a questão do mercado criminal, né? Então, a gente tem acesso às armas, trazendo maior capacidade coercitiva para os grupos criminosos, maior capacidade de controle territorial, mais capacidade de resistir à ação da polícia, né, e eventualmente até criar mecanismos de justiciamento próprios, e dificultando aí a aplicação da lei. E isso, enfim, em termos de efeito, a gente está falando de essas armas permitindo maior intimidação, maior letalidade, maior expansão territorial desses grupos. A gente tem visto como, infelizmente, no Brasil tem crescido esses bairros e cidades dominadas por alguns grupos criminais. Isso, enfim, gera maior vitimização de policiais e de outros agentes estatais. Então, enfim, um dos trabalhos do Instituto Sou da Paz fazendo esse tipo de pesquisa colocar quão importante a gente compreender esses mecanismos de abastecimento, porque sem esse acesso à arma, a gente não consegue entender melhor como remover o poder do crime, né? Pode passar para o próximo slide. Esse é um gráfico que eu gosto de apresentar, trazendo, enfim, 3 exemplos. Enfim, se a gente imagina que cada pilar desse pode ser um país hipotético, ou um estado do país hipotético, com uma divisão das proporções das fontes das armas do crime em cada um desses locais, né? A gente tem, no caso do exemplo A, um local em que o mercado doméstico é a principal fonte das armas do crime, seguido de 20% de tráfico internacional e 10% de fabricação ilícita. Você tem um cenário hipotético B, onde essas fontes estão um pouco mais equilibradas, né? E você tem, por exemplo, um cenário C, com o tráfico internacional dominando isso muito mais fortemente, né? Esse, enfim, é um exercício hipotético, mas dá para a gente tentar encaixar alguns países nesses exemplos, né? Então, se a gente olhar, por exemplo, para a situação no México, que tem, enfim, por conta da proximidade com os Estados Unidos, que é um mercado muito desregulado, o México está muito mais próximo desse cenário C, com uma influência muito maior de tráfico internacional. O México não produz arma de fogo, né? E a fonte dos cartéis, especialmente, são armas que estão vindo dos Estados Unidos. Se a gente for olhar para o Brasil está muito provavelmente mais próximo desse exemplo A, com muito mais influência do mercado doméstico, mas isso também vai variar muito de estado para estado e até de tipo de arma para tipo de arma, né? Pode passar para o próximo slide, por favor. Então,
falando um pouco dessa questão, já entrando um pouco no Brasil, né? A gente tem perfis regionais muito distintos de acordo com as regiões. Então, no caso do Rio de Janeiro, a gente tem, talvez seja o estado com maior diversidade de armas e onde mais tem armas de maior poder de fogo. Então, é disparado o estado que apreende mais fuzil, é disparado o estado que apreende mais metralhadora e é disparado o estado que mais tem pistola semiautomática, né? Se a gente vai para locais mais do interior, uma característica mais rural, é muito mais comum que você tenha espingardas, garruchas, armas artesanais. No sul, centro-oeste, você tem armas longas e revólveres com uma maior participação. Então, essa variação regional ela é bastante importante de entender, e eu falo sobre ela porque não dá para a gente trabalhar com um diagnóstico nacional se a gente quer ter um resultado específico, né? Então, cada Secretaria de Segurança, cada polícia precisa ter o seu estudo sobre o seu mercado muito próximo, entendendo aí quais são as características desse mercado, né? Então, depois eu vou falar um pouco mais sobre essa questão das rotas de abastecimento do Brasil, né? Da questão do tráfico internacional, sobre a questão dos desvios domésticos, mas, de novo, enfatizando como esse diagnóstico ele precisa de uma análise bastante local e, por conta disso, não vai ter um tipo de solução única que vai servir para o Brasil inteiro, vai servir para todos os tipos de arma. Então, isso é algo bastante importante da gente reforçar. Pode passar para o próximo, por favor. Esse aqui é um ponto importante para a gente olhar, ter uma dimensão. Quando a gente fala de arma do crime no Brasil, para a gente ter uma dimensão de ordem de grandeza, né? Acho que um primeiro ponto para a gente entender, por conta do modelo de polícias, eu sei que vocês estavam falando com a Natália agora há pouco, né? E falaram bastante sobre polícia, a maior parte do efetivo policial, né? Das equipes policiais, elas estão no âmbito do Estado, né? Então, são polícias militares e civis, que têm a maior parte de efetivo, e então, se a gente fosse dividir em porcentagem de número de policiais, a gente provavelmente teria 95% desses policiais respondendo a governadores e governadoras e 5% no âmbito federal, né? Por conta disso e por conta da distribuição da competência, né, quem cuida de qual tipo de crime, a gente tem as apreensões muito mais volumosas no âmbito estadual, apreensões de polícia militar e polícia civil. Então, essa divisão da apreensão é mais ou menos 98% e 2% para as polícias federais. Aqui tem um gráfico mostrando a soma, né, de apreensões federais e estaduais, mostrando aí que a gente tem mais de 100 mil armas, em alguns anos passando de 110 mil armas. Se a gente for olhar isso numa perspectiva global, o Brasil talvez só perca para os Estados Unidos, não perde para a Colômbia, não perde para México, a gente está bastante acima em termos de circulação de armas no mercado ilícito que esses outros dois países. Pode passar, por favor. Um ponto importante para a gente olhar do que aconteceu aí nos últimos anos e que dialoga muito com a questão da violência e da expansão do crime organizado é que, se a gente fosse olhar 2021 ou até antes disso, né, se fosse olhar aí 2010, você ia ter o Sudeste concentrando talvez quase 50% de todas as armas apreendidas. Obviamente que, enfim, o Sudeste é uma região muito populosa, então isso faz sentido, mas tinha muito a ver com o cenário de violência muito concentrado nas grandes metrópoles do Sudeste, né? E quando a gente tem um fenômeno de expansão de crime organizado para o Nordeste, era esperado que essa distribuição das apreensões mudasse também, né? Então, o que a gente tem visto é a proporção de armas caindo fortemente no sul, sudeste, até no centro-oeste, mas mais fortemente no sudeste, e um crescimento de norte e nordeste, de novo, muito alinhado com essas expansões de rota de tráfico, essas disputas de território de mercado de droga, que faz com que
essa demanda por arma de fogo cresça bastante nesses estados. Pode passar. E aqui, acho que a gente já entra um pouco na discussão de como está mudando esse mercado, né? É importante que a gente entenda essa composição do mercado ilícito no Brasil. Se a gente estivesse tendo essa conversa 10 anos atrás, a gente já está falando nas principais armas do crime, como revólver e espingarda, né? Que são armas, enfim, em termos de funcionamento, em geral, um pouco mais rudimentares. Mas como a gente teve aí no governo Bolsonaro uma desregulação bastante grande, um incentivo para a compra de armas em maior quantidade, mais potentes, a gente teve uma mudança de mercado muito rápida, né? Então, esse gráfico, não sei se vai dar para vocês verem muito detalhe, então eu vou passar aqui os dados. O revólver em 2021 era 38% das apreensões, e em 2025 ele cai para 33%. Em contrapartida, as pistolas, né, que eram mais raras, eram 20% das apreensões de 2021, elas subiram para 28% num período bastante curto, né? Os fuzis, eles aparecem aí mais embaixo, mas a gente está falando aí de um crescimento de 0,7% para quase 2%. Então, apesar dele ser uma participação baixa, a gente teve no período ele quase dobrando de tamanho, e, de novo, isso também muito conectado com a mudança regulatória, porque civis não podiam comprar fuzis no Brasil. Isso era algo que era só para Forças Armadas e polícias, então era uma arma que tinha menos disponibilidade, era uma arma mais cara, que se as facções quisessem, tinham que ou roubar e corromper alguma instituição pública ou buscar no tráfico internacional. Quando você abre a possibilidade de milhares de cidadãos comprarem essa arma, você também está criando essa oportunidade de desvios domésticos, que foi o que aconteceu bastante nesse momento, né? Então, pode parecer uma besteira essa questão da gente discutir essa mudança do mercado ilícito, né? Muitas vezes perguntam, mas qual a diferença de o pessoal está trocando revólver por pistola? A diferença é bastante grande, né? Especialmente porque a gente está... Os calibres mais comuns em revólver são calibres 22, 32 e 38. E quando a gente fala de pistola, os calibres mais comuns no crime têm sido 9mm, .40, que são armas que, enfim, elas saem do cano com uma energia muito maior, os projéteis, né? Elas alcançam maiores distâncias, são, portanto, mais letais, além de carregarem mais munição, serem mais fáceis de serem recarregadas e dispararem com muito mais rapidez, né? Então, essas mudanças, elas são bastante traumáticas para o cenário criminal. Pode passar, por favor. Então, a gente tem... Agora eu estou fazendo um recorte, saindo do Brasil, indo para o Sudeste, que a gente tem um pouco mais de detalhe dessas armas. Então, no caso do Sudeste, essa troca do revólver por pistola, ela é ainda mais acentuada, né? Você vê aí a pistola saindo de 25% para 35%. A gente tinha dos 4 estados só o Rio de Janeiro que apreendia já mais pistola do que revólver no começo da série histórica, e aí a gente tem vários dos outros estados ou chegando muito perto, ou a pistola ultrapassando os revólveres. Então essa é uma mudança que a gente consegue ver muito associada a essa mudança regulatória que foi bastante mal feita, né? Esse estudo do Sou da Paz, que eu estou mencionando aqui nesse slide, ele é um estudo que contemplou todas as armas apreendidas nesse período, juntando Polícia Estadual e Polícia Federal, então não é um recorte, a gente pegou tudo mesmo que foi apreendido entre 2018 e 2023. Pode passar, por favor. Aqui a gente fez ainda um recorte ainda mais específico, olhando só para as pistolas 9mm, que era um calibre que não era autorizado para civis, era um calibre só usado por polícias e por poucas categorias, e que foi autorizada para qualquer cidadão a partir de 2019. E, além disso, foi a arma mais comprada na gestão Bolsonaro, né? Então, quando a gente olha só no recorte de pistolas 9mm no Sudeste, a gente vê o quanto esse crescimento ele foi muito expressivo, né? Você tem aí os recortes por estado,
Então, você vê, por exemplo, Rio de Janeiro, que, como eu comentei, já era um estado que tinha muita pistola. Mesmo nesse caso, sai de 51% para quase 65%. Tinham estados que tinha muito pouca pistola 9mm. Então, por exemplo, você vê o Espírito Santo, era 15% de pistola 9mm em 2018. E aí a mudança regulatória acontecendo em 2019, isso vai para 50%. É um período muito curto, com um crescimento muito expressivo, né? Então, aquilo que eu tinha comentado, quando a gente está falando da troca de uma pistola 9mm para um revólver 38, né? Desculpa, a troca do 38 por uma pistola 9mm, a gente está falando de um aumento de potência na boca do cano da arma de 40%, né? Então, isso é algo que, obviamente, impacta bastante na letalidade e impacta também na capacidade da polícia de fazer policiamento, né? Enfim, uma coisa é você confrontar com alguém que está usando um revólver 32 ou 38, outra coisa é a polícia confrontar com alguém que está usando pistola 9mm ou pistola .40, né? Pode passar, por favor. Uma outra coisa que, enfim, acho que existe um mito bastante grande, um mito que existe especialmente por conta de um lobby da indústria brasileira, que é muito forte nessa área, que, enfim, espalha boatos de que o problema da arma é arma estrangeira, né? E, enfim, a gente está fazendo, eu particularmente estou fazendo pesquisa sobre isso desde 2012, e a arma nacional, em todos os estados que a gente pesquisou, ela sempre aparece na frente, né? Então, na nossa pesquisa do Sudeste, você consegue ver aí as apreensões por marca, então Taurus e Rossi respondendo por mais da metade aí das apreensões, e as primeiras estrangeiras que aparecem aí com 3%, 2%. Então, as armas nacionais já eram bastante nesse período, cresceram também de participação, chegando aí a 62%, mas acho que vale a pena a gente chamar a atenção para o crescimento de algumas marcas estrangeiras, né? Então, Glock cresce bastante, armas turcas crescem bastante, armas argentinas também, especialmente da marca Bersa, e a gente chama atenção também para esse problema, que é comum em várias polícias, de uma dificuldade de fazer uma boa identificação da arma de fogo, o que prejudica bastante a realização de diagnósticos, né? Se você não sabe qual é a arma que está atingindo a sua população, fica bem mais difícil você traçar uma estratégia para reduzir esse mercado ilícito, né? Pode passar. Então, a gente, enfim, tem esse gráfico aí, não olhando para marcas, mas olhando só para os países, que eu já tinha falado sobre o crescimento das marcas nacionais. As estrangeiras, elas são as percentuais são tão menores que a gente até do relatório a gente precisou fazer um gráfico separado, senão não ia dar para ver, né? Mas aí, nesse zoom que a gente fez das armas estrangeiras, você consegue ver um pouco o crescimento aí das marcas austríacas, das marcas turcas, marcas argentinas, e isso, enfim, tem a ver com, muitas vezes, com algumas rotas de tráfico de fluxos ilícitos que estavam ingressando no Brasil. Pode passar, por favor. E uma outra coisa que a gente conseguiu ver nessa pesquisa de armas do Sudeste sobre o impacto dessa regulação mal feita no governo Bolsonaro, né, é como você criou uma oportunidade com esses decretos dos criminosos renovarem suas armas do crime, né, trocarem por armas mais potentes e armas mais novas. Isso como é que a gente consegue medir, né, em termos de pesquisa? A gente fez um trabalho, né, pegando algumas marcas que tinham o ano de fabricação codificado dentro do número de série, e a gente foi atribuindo o ano de fabricação para essas armas, depois fazendo uma comparação, né? Como é que era a média de idade dessas armas em 2018, que é o primeiro ano da pesquisa, e como é que ficou depois, em 2023, né? Então, você consegue ver aí nesse quadro, no Espírito Santo,
cai uma média de 30 anos para 24, no Minas Gerais de 34 para 26, em São Paulo já tinha uma arma mais nova, com média de 21 anos, mas mesmo assim cai para 2019, mas o mais impactante é a gente olhar para os casos das armas que caíram, que o intervalo entre a sua fabricação e o seu uso criminal eram igual ou inferior a 2 anos. Por que a gente fez esse recorte nesse período? Porque na literatura internacional, você ter uma arma que caiu no uso criminal em menos de 2 anos é um indicativo muito forte de tráfico, né? E de comércio ilícito de armas. Então, ele é um indicativo de que muito provavelmente essa arma pode já ter sido comprada pensando em fazer um uso criminal. E quando a gente olha esse recorte, a gente vê assim, um crescimento muito expressivo, né? Então, em São Paulo, o número de armas nessa categoria de desvio muito rápido aumentou 5 vezes, em Minas Gerais aumentou 10 vezes, né? Então, não só a gente permitiu que armas mais novas e mais potentes entrassem no mercado, mas também a gente permitiu turbinar esses esquemas de desvios criminosos que, enfim, em geral, fazem uso do chamado laranja, né? O testa de ferro, que é você ter uma pessoa que você recruta, dá um dinheiro para ela empresta o documento, compra a arma e depois repassa para facções criminosas. Pode passar, por favor. Aí entrando num olhar mais para as armas de maior poder de fogo, né, a gente consegue ver numa outra pesquisa que a gente fez, também do Sudeste, mostrando, no caso dos fuzis, os calibres mais comuns em uso no Brasil, que é o 5.56 e o 7.62-5.1, e em terceiro lugar, o calibre 7.62-39, né? Então, aquela fala que eu fiz no início, né, de você ter diagnósticos específicos, ele é bem importante, porque se eu for fazer um trabalho para reduzir o uso de armas curtas, revólveres e pistolas, armas de porte, né, ele vai ser muito diferente se eu quiser um trabalho para reduzir fuzis, né, porque o perfil pode variar bastante e, nesse caso, varia muito, né. Então, é importante a gente entender esse mergulho em cada tipologia, porque mesmo aí dentro dos fuzis, a gente tem muita diferença entre o abastecimento do calibre 5.56 e 7.62, que são calibres que as polícias e as Forças Armadas do Brasil e da região usam, de um calibre 7.62-39, que é um calibre geralmente encontrado no padrão aí dos países soviéticos, né, da ex-União Soviética. Então, o fato da gente não ter, por exemplo, uso nem no Brasil e em poucos países vizinhos do fuzil de padrão AK faz com que, se uma facção criminosa, seja o Comando Vermelho, seja o PCC, queiram acessar esse tipo de fuzil, muito provavelmente eles vão ter que buscar esse fuzil fora, porque não existe mercado doméstico relevante para esse fuzil. Em contrapartida, se ele quer fuzil 5.56 e 7.62, tem uma série aí de fontes disponíveis na região. Ele pode roubar de polícia, ele pode roubar de forças armadas, ele pode fazer o tráfico internacional, ou, desde 2019, o Bolsonaro abriu um novo canal disponível, que é recrutar um CAC, né, que no caso, aqui no Brasil, do regulamento do Bolsonaro, cada CAC podia comprar até 30 fuzis desses calibres, né? Então, a brecha regulatória, ela vira um facilitador para o acesso a alguns tipos de arma dentro desse período, né? Pode passar, por favor. Além disso, a gente está tendo um fenômeno no Brasil em crescimento, que é as chamadas ghost guns, né, que inclusive são mais frequentes nessa categoria dos fuzis, que são armas fabricadas clandestinamente, sem número de série, e, portanto, sem possibilidade de rastreamento, mais comumente no padrão, né, das plataformas do R15 e do R10. O crescimento é identificado em algumas apreensões da Polícia Federal, e algo bastante desafiador, né? Porque a gente está falando de um fuzil que ele é difícil de rastrear, a gente está falando de uma fabricação privada, mas não é aquela fabricação artesanal, feita no fundo de quintal, com armas manuais, em que o armeiro consegue fazer um fuzil a cada 2 semanas. Não, a gente está falando de uma fábrica
usando gabaritos digitais, usando máquinas de usinagem que trabalham com metal e com uma possibilidade de depender de pouquíssimas armas, de pouquíssimos componentes vindo de fora, né? Então, eles conseguem fazer praticamente toda a arma dentro dessas fábricas que são verdadeiras indústrias fábricas semi-industriais, né? São máquinas muito modernas, demandam um investimento bastante alto, e o Brasil já teve a identificação de 2 fábricas desse tipo, uma em Minas Gerais e uma no interior de São Paulo. Pode passar. Então, a gente tem essa questão, né, da diferença entre os calibres e as origens, de acordo com o fuzil de cada calibre. Eu trouxe aqui, depois isso tem no artigo, vocês podem ver em mais detalhes. Então, para 5.56, a gente tem marcas brasileiras muito destacadas, que, enfim, está muito conectado com essa questão que eu comentei do desvios de CACs. No caso do 762, a gente tem muita marca não identificada, mas também muita arma vindo dos Estados Unidos, né? Mesmo marcas que não são fabricadas nos Estados Unidos, a gente consegue ver essas armas com marcas de importação dos Estados Unidos, né? Então, nessa discussão sobre rotas, a gente consegue ver como os Estados Unidos, para esses fuzis, acaba sendo um hub, né? Onde primeiro se importa essa arma, faz uma venda para o mercado doméstico, tudo isso ainda no âmbito legal, e depois tem um desvio para o mercado criminal. Pode passar, por favor. E aí, essa nossa pesquisa também olhou, enfim, ainda dentro desse campo das armas mais pesadas, para metralhadora, que a gente consegue ver, diferentemente de fuzis em que você tem um número de fontes maiores. No caso de metralhadoras mesmo de uso militar, e aí eu estou falando de, enfim, .50, 7.62, são armas que, tanto no Brasil quanto na região, elas não são possíveis de serem compradas por civis, né? Então, geralmente, quando essa arma chega no crime, a gente está falando de um desvio ou de polícia, mas mais frequentemente de forças armadas, né? Então, essa foto aí da imagem é uma metralhadora belga que foi desviada da Marinha Argentina e que foi apreendida com o PCC em São Paulo, né? A gente teve alguns anos atrás, vocês devem se lembrar, um desvio bastante grande do arsenal de guerra aqui de Barueri, em São Paulo, onde foram levadas aí, salvo engano, 20 metralhadoras entre .50 e 7.62, né? Então, nesse caso, nessa categoria específica, a gente está falando da principal fonte, são desvios ou de instituições públicas do Brasil ou de instituições públicas dos nossos vizinhos, como foi esse caso que eu comentei. Pode passar para a próxima, por favor. No caso de submetralhadoras, é um fenômeno bem interessante, e eu acho que ajuda a gente a compor esse cenário e, enfim, voltar no que eu falei no começo da apresentação, como o cenário é bastante diverso e muda de acordo com cada categoria, né? Submetralhadoras também não é uma arma que é liberada para civis, então, em geral, a gente tem 2 caminhos mais comuns. Um é desvios de polícia, né, que usam bastante esse tipo de arma, mais até do que forças armadas, e fabricação privada, né, fabricação clandestina. Só que nas submetralhadoras, a fabricação clandestina ela é um pouco diferente daquela que eu mostrei para vocês dos Ghost Guns, dos Ghost Rifles, né? Porque aqui a gente está falando aí de armeiros mais rudimentares, né, que fazem armas que, mesmo quem não é especialista, consegue bater o olho aí nessa arma de baixo e ver que é uma arma, enfim, esquisita, que não parece de fabricação industrial, né, que está com uma empunhadura de madeira, com fita isolante preta em cima, né, mas são armas que, enfim, são bastante perigosas, muito letais, são armas que disparam em rajadas e que, no caso das submetralhadoras, em alguns estados aí, 30% ou 40% de tudo que é apreendido são essas armas artesanais, né? Então, é preciso ter esse diagnóstico, porque
se você quer combater submetralhadora, você vai precisar ter um trabalho de investigação para identificar esses armeiros e fechar essas oficinas clandestinas que estão produzindo esse tipo de arma. Em alguns casos, a gente tem armeiros que já foram presos 2 ou 3 vezes e que estão há décadas produzindo esse tipo de arma. Como eu disse, apesar de ser artesanal, são armas muito perigosas. Pode passar, por favor. E aqui, enfim, já estou um pouco fechando a apresentação e tentando dar uma amarração no que a gente conversou, né? Então, os principais achados que a gente tem, né? O Brasil passando por um período de mudança muito acelerada do mercado criminal, e essa mudança tem tanto a ver com uma nova distribuição regional do fluxo de armas, né? Com aquele crescimento que eu mostrei para vocês de norte e nordeste. Mais preocupante que isso é a gente ter, com um regulamento mal feito no governo Bolsonaro, uma modernização muito rápida desse parque de armas, né? Então, crescimento bastante grande de 9mm, pistolas superando revólveres, fuzis aumentando a participação, submetralhadoras aumentando a participação, e o crescimento de esquemas de desvios criminosos aparecendo com muita frequência, né? Quem acompanha esse noticiário de polícia, praticamente toda semana a gente tem uma operação policial contra a loja de arma no Brasil, contra a clube de tiro, contra a CAC que estava fazendo desvio. Então, não dá para dizer que era um esquema que não existia no Brasil, mas ele era muito mais restrito, e você, com decretos mal feitos, você criou uma oportunidade econômica desses esquemas serem vitaminados, né, serem potencializados. Então, acho que a lição sobre isso é que, assim, às vezes, e no governo Bolsonaro ficou muito essa discussão, muitas vezes, né, das pessoas dizendo, bom, mas o presidente mudou aí a lei, mudou o decreto, compra quem quer, e, enfim, isso vai afetar só a vida dessa pessoa. E, na verdade, não, né? Na verdade, essas mudanças não afetam só quem decide comprar arma, né? São mudanças que afetam toda a sociedade brasileira, né? Na medida em que você vai começar a ser mais assaltado com arma de fogo, em que esse assalto vai estar com armas mais pesadas, na medida em que as facções estão conseguindo comprar de forma mais barata e com maior diversidade fuzis, e munições para essas armas, isso é algo que afeta o crescimento do crime organizado e nos afeta a todos, né? Pode passar, por favor. E acho que um ponto interessante, até, enfim, de discutir com vocês, né, no ambiente da universidade, é como a gente está ainda muito atrasado na questão da coleta de dados, né? Enfim, o Sodapaz, para fazer esse tipo de trabalho, a gente acaba gastando mais tempo para obter o dado e para limpar o dado do que propriamente para fazer as análises, né? É uma energia bastante grande que a gente tem que demandar muitos recursos para fazer esse tipo de trabalho e conseguir extrair algum diagnóstico válido para um pouco fazer essa discussão da política pública, né? E, então, eu trouxe aqui alguns dados, né? Você tem 30% aí de armas industriais sem informação sobre marca. Você tem uma ausência muito grande de padronização entre as bases, né? Então, fica difícil você comparar o dado de um estado para outro estado. Você tem muitos laudos de perícia que essas informações não estão estruturadas ou mesmo sequer foram coletadas e informadas, né? Então, o Sodapaz tem feito esse trabalho de limpeza de dados não só para pesquisa, mas a gente tem apoiado estados, secretarias de segurança para conseguir mexer no seu sistema de registro, conseguir ter rotinas de limpeza e análise de dados de armas, tanto para você conseguir fazer um rastreamento, né, nacional e internacional, e saber de onde essa arma veio, fazer uma investigação mais robusta, como também para você conseguir ter relatórios analíticos que ajudem você a definir estratégias de prevenção, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Você consegue ter uma informação, identificar de algum tipo de arma específica que provavelmente está vindo de fora, né? Então, você consegue fazer um reforço, eventualmente, nas suas fronteiras para dar conta desse tipo de arma. Ou, como a gente estava discutindo com submetralhadoras, eu identifico que eu tenho
um foco muito grande, começou a crescer o número de armas artesanais do meu estado, então eu preciso passar essa informação de forma qualificada para que a investigação da Polícia Civil consiga identificar esses armeiros, né? Se eu não estou olhando para isso, eu não consigo fazer uma atuação específica e mais estratégica com possibilidade de maior eficiência, né? Eu acabo fazendo mais do mesmo, aquele arroz com feijão, e a minha estratégia para retirada de armas de circulação é eu torcer para eu fazer uma abordagem de rotina e pegar uma arma e retirar de circulação, né? Acho que pode passar para o penúltimo slide aí. Esse aqui são, enfim, as capas dos relatórios que eu mais comentei aqui com vocês. Tem um relatório que a gente soltou ano passado, que é esse Arsenal do Crime, que olha para a mudança do perfil das armas no Sudeste. Tem esse outro artigo que a gente conseguiu publicar, eu e a Natália, que estava falando com vocês agora há pouco, numa revista acadêmica da London School of Economics, que é especificamente sobre fuzis e armas de maior poder de fogo, e deve sair aí no próximo mês um artigo que a gente fez para o Ministério da Justiça, que vai olhar um pouco mais esse mesmo cenário do mercado ilícito e da mudança disso no cenário nacional, que vai sair aí numa coleção que chama Pensando Direito nas próximas semanas. Pode pôr o último slide, que acho que enfim, minha finalização aqui com vocês. Estou deixando aí meu e-mail também, quem quiser fazer contato. Essa apresentação ela pode ser compartilhada com os alunos, depois eu posso passar também o link direto desses 2 relatórios, se vocês quiserem ter mais informações. Então, estou à disposição aí para perguntas, espero que tenha sido, enfim, esclarecedor, espero que não tenha sido muito técnico e eu não tenha falado muito rápido, mas eu estou à disposição aí para qualquer esclarecimento. Bruno, muito obrigado pela sua apresentação. Para a gente é muito importante compreender esses fluxos de comércio ilícito dos armamentos. E para quem está ouvindo a gente, tanto o Bruno quanto a Natália, que estava com a gente aqui há pouco, são do Instituto Sou da Paz, que é onde a Giovana Rezende, vice-presidente da Design, também trabalha. Então, essas trocas são sempre muito significativas. Tê-los conosco é muito, muito importante sempre. E, infelizmente, a gente pede desculpa pelo nosso atraso. A gente tem que passar por uma sessão de perguntas bem rápidas. Alguém tem alguma questão para fazer? Nós temos perguntas do formulário também. Vamos passar aqui. Bom, como o governo brasileiro, juntamente à Interpol, tem agido para identificar os comerciantes e a rota do tráfico de armamentos até o crime organizado? Então, acho que tem até um caso que é legal da gente comentar, né, que tem bastante a ver com cooperação internacional, que é esse caso da Operação Dacovo, né, que é um caso que envolve Brasil, Paraguai, e que eu acho que é um caso desses de manuais que a gente precisa divulgar, né. Então, ele é um caso que você começa com uma apreensão na Bahia, né, uma apreensão como qualquer outra que a gente tem aos milhares no Brasil, e que você tem aí uma investigação que vai atrás dessas pistolas, que vai tentar recuperar o número de série, e começa um trabalho de rastreamento que indica que essas armas, que eram croatas, tinham sido importadas legalmente pelo Paraguai, né? Então, o Brasil começa um trabalho de rastreamento, né? Em alguns casos, isso envolve a Interpol, que faz essa mediação, né? A Interpol tem uma plataforma de rastreamento de armas que os governos podem utilizar. E nesse caso específico, houve rastreamento da Polícia Federal também diretamente com as fábricas. E aí, com isso, você conseguiu identificar uma empresa que estava fazendo importação legal no Paraguai, mas já com a intenção de desviar, né? Então, esse rastreamento, o que ele te permite? Ele te permite saber quem foi o importador legal, depois, em colaboração com o Paraguai, ele consegue saber para quem esse importador vendeu, então as lojas, que foi exatamente a pergunta de vocês, e aí, a partir disso, você consegue ver quais documentações estavam legais ou não, né? Então, esse é um caso que conseguiu tirar de circulação uma empresa e várias lojas que tinham mandado pelo menos 15 mil armas para o Brasil, né? É algo muito grande, talvez seja um dos maiores esquemas de tráfico de arma que a gente tenha visto na região,
Então, mostra essa importância desse trabalho de cooperação internacional para dar conta desse tipo de problema que, para muitos casos, né, para muitas categorias de armas, é um problema transnacional. Certinho. Muito obrigado, Bruno. Foi muito esclarecedor, a gente agradece. Agora vamos dar continuidade à nossa programação. Então, muito obrigado. É isso. Valeu. Bom evento para vocês. Um abraço.